Olá, educadoras e educadores da Rede Municipal de São Paulo. Eu sou Mariana Silva Lima, diretora da Divisão de Educação Infantil, e hoje estou aqui para anunciar esse percurso de diálogos formativos. No diálogo de hoje, nós temos como objetivo desmistificar conceitos, termos e temas que são amplamente discutidos no cotidiano e que foi construído uma cultura popular que nem sempre anunciam o que a nossa rede tem por proposta curricular. Então, o nosso objetivo hoje é dialogar contigo de coisas que podem ou não podem. Fala-se atividade ou fala-se proposta? Berços ou colchões? Alfabetização ou cultura escrita? São temas como esses que nós abordaremos nessa série de vídeos que serão disponibilizados a vocês. A escolha de ser um diálogo formativo está centrada na predisposição de que não se finda apenas nos podcasts que vocês assistirão, mas as reflexões devem continuar nos momentos formativos, nas GPEDs, nos momentos formativos nas unidades educacionais e de uma forma atemporal, sempre que necessário, ser um eixo de revisitação e de reafirmação dos nossos princípios e da nossa proposta curricular na Rede Municipal de São Paulo. Bem-vindos a esse diálogo formativo. Olá a todos e todas, eu sou Kátia Porfírio, professora de Educação Infantil, atualmente formadora da Divisão de Educação Infantil. Para esse diálogo hoje, eu gostaria de chamar duas convidadas, Thaís Saldanha e Leila Oliveira. Vou falar um pouco da mini bio da Thaís Saldanha. Formada em nível médio para o magistério pelo Cefam, graduada em artes visuais, pós-graduada em arte, educação e terapia e metodologia do ensino de biologia. Atuou como professora de educação infantil, coordenadora pedagógica e formadora na Secretaria Municipal de Educação de Caieiras. Há 11 anos é professora de educação infantil de 0 a 3 anos na rede de educação da cidade de São Paulo e está como formadora na Divisão de Educação Infantil desde 2024. Bom dia, Thaís. Tudo bem, Kátia? Tudo bem, Thaís. Thaís, pensando que a garantia de acesso dos bebês e das crianças aos 6 e 6 meses, desde o nascimento, é fundamentada no direito à educação infantil como um direito constitucional, e o currículo da cidade, ele nos enfatiza a importância de assegurar a esses bebês e essas crianças um ambiente onde eles tenham uma promoção do seu desenvolvimento integral, onde é respeitado a sua individualidade, é respeitada a sua integralidade. Eu gostaria de fazer a primeira pergunta para você. O que é importante considerar no momento em que essa família é acolhida no SEI e no CEMEI? Kátia, o importante nesse acolhimento, e isso contempla os bebês, as crianças bem pequenas que a gente atende, de 0 a 3 anos, é o diálogo que a unidade estabelece com essa família. Tem que ser um diálogo sincero, um diálogo não invasivo, mas um diálogo que, para além de dados e informações, na unidade a pessoa possa escutar a história dessa família. Escutar a história dessa família e, dentro dessa história, ela conseguir trazer as informações que são realmente necessárias para poder acolher esse bebê e essa criança. Porque o nosso papel quanto unidade é fazer com que esse acolhimento seja feito com qualidade, seja feito de forma respeitosa, que essa criança se sinta confortável de diferentes maneiras nos momentos que ele estiver dentro dos 6 e dos CEMEIs. Esse diálogo ele pode acontecer ou na matrícula, ou até em um outro momento específico que a escola pode organizar para que esse atendimento da família seja feito de forma individual, mas acolhedora. E demonstrar que essa escuta da história, do saber, da cultura, do hábito dessa família é importante.
Nesse diálogo também, a unidade tem que deixar claro qual é a sua concepção e as práticas que ela vai desenvolver com o bebê e com a criança. E o quanto é importante que essa família faça parte da unidade, de diferentes formas. E essa conversa também pode compor uma documentação muito importante para a unidade, que é o PPP, o Projeto Político Pedagógico. Porque daí você garante também que você tem falas sobre um território, sobre uma cultura, sobre essa criança na sua individualidade. E esse espaço coletivo, ele vai trazer essa valorização com ações pedagógicas, com situações que promovam o bem-estar dessa criança, e a partir dessas informações, dessas trocas, desses diálogos, que vai se estender além da matrícula e além de outros durante o ano, vai construindo todo o processo e o percurso dessa criança lá dentro. Eu acho que o diálogo é imprescindível nessa situação. Thaís, pensando nessa sua fala sobre o diálogo, é importante também nós trazermos sobre essas práticas que são realizadas nessa unidade, né? Quando nós trazemos essa família para compor o PPP da escola, para que essas famílias participem também desse momento de acolhimento, de adaptação. E não podemos nos esquecer também que esse acolhimento é um acolhimento que ele ocorre durante o ano, ele não é por um período determinado, né? Que a unidade tem que ter esse olhar para essas famílias, né? E essas famílias, através desse acolhimento também, como você mesmo diz, nós entendemos que elas também vão ter este olhar para a escola, para além do cuidar, mas para o cuidar e o educar, né? Sim. Outra questão também que nós podemos falar aqui são sobre os bebês de 0 a 3 meses. Porque atualmente, uma das demandas das nossas unidades nos territórios é o atendimento a esses bebês de 0 a 3 meses. Então, eu gostaria de, nesse momento, convidar a nossa assessora, Leila Oliveira, que eu vou até falar um pouco sobre a bio dela agora, que é doutoranda em Educação pela Unicamp, pedagoga, mestre em Educação pela Unicamp, especialista em Educação de 0 a 3 anos pelo Instituto Singularidades, terapeuta familiar pelo Instituto Sistemas Humanos, pós-graduada em Práticas Interativas de Saúde pela Faculdade de Ciências Médicas Unicamp, assessora da Divisão de Educação Infantil do município de São Paulo. E agora, nesse momento, nós vamos poder assistir e ouvir um vídeo onde ela vai estar nos falando mais sobre esses bebês de 0 a 3 meses. Olá, Thaís. Olá, Kátia. Muito obrigada pelo convite. Eu quero cumprimentar a todos os que estão diretamente ou indiretamente envolvidos com o atendimento aos bebês e às crianças bem pequenas aqui do 6 ICMEIs da Rede Municipal de São Paulo. Bom, então, como vocês já sabem, meu nome é Leila Oliveira, eu sou assessora e eu tenho uma tarefa de conversar aqui com a Kátia, com a Thaís e com vocês sobre algo que é um tema extremamente sensível, é o tema dos recém-nascidos. E eu quero começar dizendo para vocês que a gente não tem estudos hoje longitudinais no Brasil falando sobre como se dá a vida de um bebê recém-nascido dentro de uma instituição coletiva como um SEI ou um CEMEI. Então, o que eu vou poder contribuir com vocês é com a questão da gente tentar entender um pouco o que é o recém-nascido. Inicialmente, é importante dizer que a expressão recém-nascido, ela está relacionada aos primeiros 29 dias de vida de um bebê. Isso é muito importante a gente saber, então, que são esses primeiros 29 dias e é como se esse período fosse um período de acomodação do bebê. Então, a gente tem que lembrar que ele estava num ambiente que era um ambiente aquático, né? Então, estava envolvido totalmente dentro do ventre materno, por água, e lá dentro desse ambiente ele podia já aprender muitas coisas. Por exemplo, a gente já sabe que os 5 sentidos, por exemplo, como a audição, a visão, o paladar,
e especialmente o tato, eles já estavam bem desenvolvidos, o bebê já podia se movimentar de várias maneiras lá no ventre materno, e aí ele sai desse ambiente aquático e durante esses 29 primeiros dias ele vai precisar se acomodar em relação a muitas coisas. Por exemplo, a temperatura que era constante ali no ventre materno agora não vai mais ser, né? A gente vai ter um período em que o bebê vai a se desenvolver e ele vai começar a ter a capacidade, por exemplo, de se aquecer. A gente também vai ter um período em que esse bebê vai perceber que agora ele respira. Ele também vai estranhar fatos como a questão da fome, que aparece inicialmente como um desconforto, o sono também. Sendo que lá no ventre materno ele tinha já tudo isso muito bem organizado em ritmos muito estáveis, né? Então, nesse período especialmente, que são esses 29 primeiros dias, é como se a gente tivesse que colaborar com esse bebê para que ele se sentisse envolvido. Um papel fundamental, então, do cuidador primário seria lhe oferecer conforto nesses momentos em que ele sente esse desconforto por estar nesse novo mundo agora que ele habita. Mas nós sabemos que na rede a gente não tem recebido apenas os bebês de até 29 dias. A gente tem bebês, né, entrando então no município nos 6 ICMEIs até os 3 meses. E esse período então, né, que vai além desses 29 dias e vai ser compreendido aos 3 meses, é conhecido em muitos lugares, né, em muitas pesquisas, como sendo um período que a gente chama essencial para o apego primário. Então, a gente tem as questões que a gente disse, né, que toda essa acomodação fora desse útero materno, nesses 29 primeiros dias, e isso vai se estender até os 3 meses, mas tem algo que é fundamental, que é exatamente a organização daquilo que a gente chama das relações primárias, ou seja, o bebê precisa de alguém, né, que lhe ofereça conforto, e esse adulto que lhe oferece conforto passa a ser para ele alguém que ele vai reconhecer. E ele vai reconhecer logo nas primeiras horas depois de nascido. Então, a gente já sabe, por exemplo, que lá na 6ª hora de vida, o bebê já tem uma preferência pelo rosto do seu cuidador principal. Ele também, nas 3 primeiras horas de vida, já consegue identificar o som, que é o som da voz do seu cuidador principal. E, então, a gente precisa pensar nessa transição, que esse bebê sai, então, já tendo algumas relações estabelecidas, e essa relação vai começar a ser estabelecida com um outro cuidador, que é o cuidador que está dentro da instituição. Isso é algo muito sério, a gente precisa pensar, então, por exemplo, quem é que cuida? Como é que o bebê vai se reconhecer? A partir de alguém que lhe cuida nesse período em que ele está na instituição. E é muito importante, então, que a gente pense, por exemplo, que esse bebê especificamente precisa de um educador, que é chamado educador referência, para que ele possa se ver nesse educador, para que ele possa aprender a reconhecer esse parceiro, que é o seu primeiro, talvez o seu segundo parceiro social adulto, né? Além daqueles cuidadores, que são os cuidadores primários do âmbito familiar. É importante também dizer que nos estudos que a gente tem sobre esse período de vida, se descobriu muito por observação quem são esses bebês recém-nascidos e o que se modifica depois dos 30 dias. Mas eu queria falar especialmente desses primeiros 30 dias, o que a gente sabe sobre esses bebês. Inicialmente a gente sabe que eles têm estados de consciência diferentes. Tá? E é muito importante a gente falar de estado de consciência, porque é como muitos de nós tivemos na nossa aprendizagem, ou também na nossa aprendizagem cultural e social, uma ideia de que esses recém-nascidos, eles não sabem coisas e eles não sentem, né? Haja vista que até 1950, por exemplo, a gente operava os recém-nascidos sem anestesia porque a gente acreditava que eles não sentiam dor. Então, essas descobertas sobre os recém-nascidos, elas são extremamente recentes.
E talvez por isso ainda a gente conheça tão pouco. Mas por observação, né, os estudiosos que estudaram esses bebês nesse período por mais tempo de vida, eles descobriram que esses bebês, eles durante o turno, né, das 24 horas, eles têm comportamentos diferentes e esses comportamentos foram chamados de estados de consciência. E eu gostaria de falar sobre eles porque eu acho que eles são essenciais para quem está acompanhando esses bebês nos primeiros dias. Observar esses estados de consciência pode nos ajudar a saber como atendê-los e também a saber como cuidá-los de uma maneira mais amorosa. Então, inicialmente a gente tem um estado de consciência que é o estado que a gente chama de alerta ativo. Então, o bebê está acordado e uma das coisas que a gente vai observar é que ele se movimenta bastante. Então, vocês já devem ter percebido, quem já recebeu um bebê nesse período, que ele está com o olhinho aberto e ele tenta fazer movimentos com braços e pernas, né? Ou mexe a cabeça, ou ele mexe os olhos, ele pode fazer pequenos ruídos, ele pode se assustar, por exemplo, com o próprio soluço, porque ele está ali numa percepção consciente do seu próprio corpo. Por exemplo, a gente achava também que eles só faziam movimentos que são movimentos reflexos, e hoje a gente sabe que eles não fazem apenas movimentos reflexos, né? Existem movimentos reflexos, eles são 6, mas vários dos movimentos que os bebês estão fazendo têm relação com o fato de que, como ele já fazia movimentos lá no ventre materno, e movimentos bem complexos, por exemplo, né, como empurrar com o pezinho a parede do útero e daí conseguir dar um impulso, esse bebê repete esses movimentos, só que agora ele não tem um controle porque a gravidade fora do ventre materno ela é muito diferente. Mas essa é uma tentativa do bebê de retomar o controle do seu próprio corpo. Então, para nós, como é que a gente vai conseguir observar um bebê recém-nascido nesse estado de alerta ativo? Simplesmente se ele estiver num local confortável, seguro, de barriga para cima. Então, a gente vai poder observar, por exemplo, ele movimentando braços, pernas e cabeça. Se a gente coloca esse bebê num equipamento que contém o movimento, nós não vamos poder observar o bebê nessa tentativa de controle do próprio corpo, tá? O segundo estado que a gente tem de consciência é o estado de alerta tranquilo. Então, a maioria das vezes o bebê está com o olho aberto, bebê recém-nascido, ele tá com toda a musculatura relaxada, mas ele pode já começar a olhar para determinados pontos específicos. Então, por exemplo, ele pode estar num colchãozinho e olhar para um ponto na janela ou para uma sombra e passar alguns segundos observando. A capacidade desse bebê ao longo do tempo ela vai aumentar. A gente sabe que até o primeiro ano de vida, em 1 hora, esse bebê pode observar durante 25 minutos, obviamente não de forma ininterrupta, com intervalos de 1 minuto a 1 minuto e meio mais ou menos. Mas nesse primeiro momento em que ele está nesse estado de alerta tranquilo, é muito importante que a gente não deixe o bebê apenas olhar para o que está no entorno. Nesse momento, é muito importante para o bebê poder olhar para o rosto humano, onde ele vai estabelecer já uma relação social. Então, aqui a gente está dizendo que para um recém-nascido, o colo é muito essencial. Nesse estado tranquilo, bem aconchegado, no colo de alguém, ele vai estabelecer uma conexão, que é uma conexão de olhares. E em alguns escritos a gente diz, né, que quando esse bebê recém-nascido olha para o adulto, ele vê a ele mesmo. Então, a gente também percebe que esses recém-nascidos, eles conseguem inclusive imitar expressões e eles também conseguem reconhecer diferentes expressões que o adulto faz. Então, uma das questões importantes mesmo quando o bebê está tranquilo, é importante que ele receba momentos que são momentos de acolhimento no colo. Outros 2 estados de consciência que estão relacionados a um só, mas são repartidos, são os estados de sono, né? Que o bebê, a gente sabe que ele pode estar no estado de sono alerta. O que é esse estado de sono alerta?
exatamente no momento que ele entrou no sono. A gente sabe que os recém-nascidos, a primeira período do sono deles é extremamente ativo, é como se ele tivesse acordado. Então é por isso que a gente vai ver um recém-nascido que quando vai dormir, ele pode fazer o movimento de sugar, você percebe que o olhinho pode abrir, pode se movimentar, se ele ouvir um pequeno barulho, ele pode se assustar, mas ele continua dormindo porque ele está num estado de sono em alerta, né, ainda. O que a gente chama de sono REM. E a gente tem um outro estado de sono que é o sono profundo. Nos bebês recém-nascidos, o sono profundo, ele acontece por muito menos tempo. Então, 15% do sono do bebê recém-nascido é profundo, né? O outro é sempre um estado mais ativo. E é importante que a gente também observe esse período, que é o período de sono, e como ele vai se organizando ao longo do tempo. Então, dormir para esse bebê precisa acontecer num espaço que esteja protegido, em que o som ele não seja muito alto, né? Que a gente tenha algum tipo de proteção para que esse bebê consiga se manter e dormir o tempo necessário. É também importante dizer que esse bebê não tem ainda o que a gente chama de uma rotina de sono. Esse bebê recém-nascido, ele tinha ritmos, então, como eu falei, de sono bem organizados dentro do ventre materno, mas fora estão acontecendo questões químico-físicas e fisiológicas e orgânicas que vão modificar esse padrão de sono. Então, o bebê vai precisar de um tempo para dormir no mesmo momento que outros. Então a gente não espera que esse bebê durma, por exemplo, na hora do sono como outros bebês. Ele vai ter uma necessidade diversa de dormir em períodos muito diferentes. E por último, a gente tem um estado que é o estado de sonolência, perdão, o penúltimo é o estado de sonolência, que é quando o bebê está entre o sono e está acordado e a gente não sabe muito bem, mas ele pode, por exemplo, emitir alguns sons relacionados ao desconforto. Ele tem o sono e está desconfortável, a gente percebe isso, mas ele ainda não entrou nesse estado total do sono. Como eu disse, o último, agora que a gente tem que falar, e que para mim é um estado muito bonito, de consciência, que é o estado do choro. Então, recém-nascidos, em geral, choram a partir desse estado, que é um estado de desconforto. Então, ele tem fome, mas ele não sabe o que é fome. Ele tem frio, mas ele não sabe o que é frio. Ele pode estar molhado, ele não sabe que ele está molhado. Ele pode estar com calor, ele não sabe o que é o calor excessivo. Então, a forma de comunicação, isso é maravilhoso, é o choro. E nesse estado, o bebê, então, ele transmite uma mensagem para esse educador que está ali com ele, de que algo não vai bem. E por isso, quando ele chora, ele precisa ser acolhido. Especialmente nesses 3 primeiros meses de vida, a gente não deve deixar um bebê chorar. O bebê chorou, a gente precisa acolher. Por quê? Porque o bebê, ele vai precisar de um tempo para poder suportar de maneira individual esses desconfortos. O atendimento do adulto a esse bebê nesse período é que vai fazer com que ele aos poucos perceba, olha, eu senti esse desconforto, que para nós pode ser fome, mas ele não sabe o que é fome, e aí eu senti um desconforto tão ruim, e aí eu chorei, mas alguém nesse momento de desconforto me acolhe, né, no colo, eu ouço uma palavra, eu sinto o batimento cardíaco de alguém e isso me acalma. Bom, então aos pouquinhos esse bebê vai percebendo que essa angústia, esse desconforto que ele sente não é para sempre, alguém vai ali. E ele depois vai modificando então essa forma de comunicar esse desconforto com balbucio, com movimento. E aos poucos a gente vai conseguir aumentar também a nossa comunicação com ele. Então, saber desses estados, que são os estados de consciência, nos fazem compreender qual é exatamente o nosso papel de adulto que acompanha esse bebê nesse período que ele está na instituição. Então, especialmente para esses 3 primeiros meses, que é
O fato de que esse bebê já precisa ter movimentos livres, então, como eu disse para vocês, eles precisam estar de barriguinha para cima quando estão nesse alerta ativo e ter essa possibilidade já de se movimentar. Nos estados de alerta tranquilo, eles podem observar o ambiente, mas é muito importante que eles tenham um educador que se interesse por eles, para que eles também comecem a observar esse rosto humano, para que eles também consigam já sentir que ele é importante. Nos estados de sono, a gente tem que cuidar então de que espaço esse bebê vai estar, de como ele vai estar, de como vamos protegê-lo nesse espaço onde há bebês que estão engatinhando ou estão andando. E nesse estado, que é o estado do choro, esse bebê precisa ser acolhido. Eu acho bem importante também falar com vocês sobre os saberes desse bebê. A gente já tem hoje muitas pesquisas, não sobre o que os bebês aprendem nesses 3 primeiros meses de vida, mas sobre coisas que eles já sabem. E eu acho que é fundamental falar dessas questões com todos aqueles que estão envolvidos com esses bebês de 0 a 3 meses. É muito importante então dizer que o bebê sabe, por exemplo, quando nós nos dirigimos a ele. A gente sabe que dentro do ventre materno, o bebê sabe quando falam com ele, quando se dirigem a ele e quando não se dirigem a ele. Então, essa é uma questão principal, que as ações dos educadores, né, que estão com esses bebezinhos, elas têm que ser extremamente pensadas. 85% da comunicação desses bebês, de acordo com algumas pesquisas, elas se dão através do olhar. Então, algo para nós que é muito importante é quanto olhamos e como olhamos para esse bebê. Por quê? Pela modificação do nosso olhar, o bebê já sabe, já pode compreender qual é o nosso estado. Ele sabe, por exemplo, ele percebe se você fizer um olhar bravo, por exemplo, como a gente está. Ele vai saber disso. Outra coisa também que esse bebê sabe é imitar. Então a gente tem também vários estudos mostrando de que quando, por exemplo, o educador principal ele tá olhando para o bebê e, por exemplo, coloca a língua para fora, o bebê também faz. Algumas pessoas chamaram isso, em algumas pesquisas, de neurônio espelho, mas o que a gente sabe é que, na verdade, os bebês são capazes de sentir no seu próprio corpo o gesto do outro. Então, isso é muito importante, que quando a gente fala com esse recém-nascido, e quando ele vai ficando ali com 2 meses mais ou menos, quando você fala com ele intencionalmente, esse bebê já sabe responder. Ele pode responder com o olhar, ele pode responder com um balbucio, ele pode responder também com um gesto. Né? A gente tem vários estudos que mostram, por exemplo, que os bebês nessa fase, os 2 meses mais ou menos, ele tenta, por exemplo, aproximar a mão do rosto de quem fala com ele. Então, para nós é muito importante entender que a gente pode conversar com esse bebê, porque ele já nos compreende nesse período. Então, ele sabe que você fala com ele, que você está se dirigindo a ele. Então, é muito importante que a gente fale com ele. Uma outra coisa que esse bebê já sabe, então, como nós falamos, é se movimentar, né? Embora ele tenha que construir uma outra percepção do seu próprio corpo, por conta das leis da gravidade, né? Quando a gente não está num ambiente aquático, esse bebê, ele sabe, ele quer se movimentar. Então, para nós é muito importante que, se ele sabe se movimentar, ele tenha essa oportunidade de se movimentar. Outra coisa que os bebês também sabem, como eu disse, que é reconhecer a voz, mas especialmente da voz, o que o bebê percebe é a sua melodia. E algo muito interessante, algumas pesquisas foram feitas mostrando que os balbucios, por exemplo, que se iniciam com 2 meses para 2 meses e meio, eles vão se modificar a depender da voz, né, da melodia que a gente emite quando a gente fala com esse bebê. E isso é algo muito importante de se observar, que a gente já começa num caminho, que é esse caminho social de troca
dentro da nossa língua materna, né? Que quando a gente fala com esse bebê recém-nascido, a gente esperar que ele também responda. Então, é muito importante que a gente emita, fale com ele, mas que a gente também preste atenção aos sinais que demonstram que esse bebê tem interesse de se comunicar conosco. Outra coisa muito importante é que esse bebê, e eu sempre digo isso, que é imaterial, a gente não sabe por quê, mas esses bebês já têm interesse em conhecer as coisas. Então, lá para o 3º mês, exatamente nessa fase, até a 12ª semana, é o momento em que o bebê vai conseguir ter o controle sobre as suas próprias mãos. Então, vai demorar mais ou menos umas 12 semanas para o bebê passar a mão na frente do rosto, né, e perceber que é a sua própria mão e é ele que controla essa mão, e ele vai começar nesse período a brincar com as suas próprias mãos. Esse período para nós é muito importante, porque em algumas pesquisas, né, como da professora Eva Kahlo, ela vai dizer que, olha, a forma que o bebê nesse período brinca com as próprias mãozinhas, numa observação que ela fez de 1.200 bebês, foi a forma que os bebês começaram a tocar os objetos. Então, é muito importante que a gente também ofereça um espaço em que o bebê tenha tranquilidade para sentir o seu próprio corpo, para ter controle sobre essas próprias mãos, né, para brincar com o próprio corpo, porque disso também depende a forma que ele vai entrar em contato com esse mundo da cultura e ao mesmo tempo com esse mundo que é o primeiro mundo da exploração do espaço em geral. Então, eu quero terminar dizendo que a gente precisa cuidar muito desses 3 primeiros meses, né? As pesquisas vão dizendo que é como se a gente envolvesse o bebê nesses 3 primeiros meses e depois disso o bebê vai começar a se desenvolver, né? Então lá para o 4º mês, quando ele já tem um controle sobre a sua própria mão, consegue pegar objetos, consegue balbuciar diferente, consegue olhar diferente, tudo isso só vai poder acontecer, né, saída para o mundo externo, quando esse bebê percebe que ele é acolhido. A mensagem que a gente sempre diz é: esse bebê precisa entender que, embora ele sinta esses desconfortos, o mundo é bom, né? E isso só vai ser possível, então, se a gente tem adultos que envolvem o bebê. Então, eu acredito que talvez a gente fez uma aproximação sobre algumas coisas que a gente sabe sobre o recém-nascido hoje, e nós vamos continuar uma conversa sobre a questão do mobiliário. E vou voltar então a falar um pouquinho desde o recém-nascido, então como é que a gente pode organizar os espaços que vão receber esses bebês na nossa continuação de conversa. Então, até daqui a pouco. Mas pensando nos mobiliários, muitas professoras hoje, muitas educadoras têm muitas dúvidas. Hoje nos permeiam a questão do cadeirão, mesa, colchão, berço, mobiliário Pickler, mobiliário montessoriano, qual mobiliário que é adequado, como utilizar, de que forma, e são muitas dúvidas. E o que você poderia nos falar sobre essas questões? Kátia, todo mobiliário, materialidade que a escola, a unidade vai adquirir, ele tem que perpassar primeiro por um estudo. Esse estudo tem que ser baseado nos princípios das nossas documentações. Então, vou citar alguns princípios do currículo da Cidade de Educação Infantil. Esses princípios, eles garantem a equidade, a inclusão, a integralidade. E a gente tem os princípios também dentro da matriz de saberes que estão no nosso currículo, que ele vai falar sobre princípios políticos, éticos e estéticos. Além desses princípios, uma base muito grande na compra desses materiais é a observação dos bebês e das crianças que a gente tem dentro das unidades. Por quê? Para além da questão da estética ou abordagem X, Y ou Z,
a gente tem que garantir que esse bebê, ele vai usar esse mobiliário de forma segura e adequada. Que esse mobiliário, essa materialidade possam trazer para ele desafio, contribuir para o seu desenvolvimento e que faça realmente parte do seu saber, da sua interação. Se você garante os princípios das várias documentações que a gente já tem, se você garante que ele está dentro dessa observação, não adianta você colocar um mobiliário lindo dentro de um ambiente para ele ficar esteticamente organizado ou esteticamente visual, se ele não vai contribuir em nada para esse bebê e para essa criança. Então, toda vez que for pensar em adquirir algo, a primeira coisa é pensar na observação, se está dentro das nossas documentações e se realmente vai fazer, de fato, uma contribuição para essa criança e para esse bebê. E aí, você tem que analisar cada unidade, é uma unidade diferente. Espaços pequenos com mobiliários muito grandes, espaços grandes com mobiliários muito pequenos. Tudo isso tem que ser pensado no detalhe, lá no território. E aí, a gente volta para a sua pergunta. Se a gente for falar sobre berço ou colchão, a gente tem que pensar no uso desse mobiliário. Para que o colchão serve, para que o berço serve? O berço serve para o momento de descanso desse bebê e dessa criança. Vamos falar sobre bebê, porque geralmente o berço está dentro do berçário 1, Exatamente. né? Então, se ainda existem unidades que fazem uso do berço, o berço é um mobiliário para descanso da criança, dentro da sua necessidade. Ele nunca pode ser usado para conter a criança em algum aspecto. Ele nunca pode ser usado de outra forma que não seja para o bebê descansar, o bebê cochilar. Assim como o colchão, eu acho que tem colchões, né, pelas nossas itinerâncias na grande maioria das unidades. Ele é seguro para os bebês bem pequenos, para as crianças, mas a gente sabe que tem bebê que acaba rolando, que vira o corpo. Então, você tem que pensar, se não tem ali um apoio para esse bebê, se ele pode virar, cair no chão, alguma coisa, coloca um apoiozinho, né? Deixa ali para ele ficar mais seguro, né? Que não vá cobrir o rosto, que não vai impedir que ele respire. Mas o colchão também, a gente faz uso dele no momento do sono, no momento do descanso da criança. A organização deles dentro do espaço depende também de cada unidade. Tem unidade que organiza em armários no alto, tem unidade que ainda coloca no chão. A gente tem que ver se esse colchão não está impedindo o movimento das crianças dentro da sala, não está ocupando grandes espaços. E, mais uma vez, se volta para o detalhe da observação dentro dessa escola, dentro dessa unidade. Obrigada, Thaís. Vamos ouvir o que a Leila Oliveira tem a dizer sobre o uso e as escolhas dos mobiliários. Então, voltando à pergunta que as nossas colegas têm colocado, as observações que fizeram Thaís e Kátia, nós vamos falar um pouco sobre a questão da escolha dos mobiliários. E eu gostaria de fazer uma observação bem importante. O que significa a palavra mobiliário? Então, a gente vai pensar no mundo adulto. Quando a gente vai num estudo de Pilates, tudo que tem ali, todos os equipamentos que tem ali, são equipamentos relacionados ao Pilates, né? Então, a gente vai dizer que ali tem um mobiliário. Por quê? É um conjunto de equipamentos que servem a uma função. Quando a gente pensa numa instituição, num CEA, num CMEI, os equipamentos são diferentes, eles servem a muitas funções, né? Então, por exemplo, eu posso ter equipamentos para criança brincar, mas que são equipamentos relacionados à questão da motricidade. Eu posso ter equipamentos que são equipamentos relacionados à questão da alimentação, né? Então, eu vou ter um grupo de equipamentos. Então, a gente fala de forma genérica de mobiliário, mas a gente também tem outras expressões que a gente poderia usar, equipamento ou mobília, tá? Mas o que é importante? É importante a gente pensar do ponto de vista do bebê, né? Se nós fôssemos bebês,
a que serviria cada um dos objetos ou para cada uma da mobília, né? Cada um desses elementos que estão dentro da sala. Então, se a gente fosse bebê, a gente vai pensar o seguinte: um bebê que, como a gente falou no bloco anterior, que é um bebê recém-nascido, esse bebê, por exemplo, ele ainda não consegue engatinhar. Faz parte desse período de vida dele, ele não vai engatinhar ainda. Então, o que ele precisa? Bom, ele precisa de um espaço em que ele possa brincar com segurança com as suas próprias mãos. Qual seria esse espaço para um bebê recém-nascido? A gente disse também que esse bebê ele precisa estar protegido. Então, qual seria esse espaço? Não necessariamente a gente precisaria ter um berço, um mancebo, ou um tipo de dispositivo outro para ele ficar guardado, mas a gente precisaria ter um espaço onde esse bebê estivesse protegido. Quando a gente pensa desse jeito, a gente vai achar outras soluções para fazer algumas escolhas. Por exemplo, a gente pode ter um pequeno espaço onde, quando esse bebê está em estado de alerta ativo, ele pode ir para um pequeno colchonete e no entorno eu tenho uma proteção, tá? Em outros lugares a gente pode ter um pequeno cercadinho que circunscreve o espaço onde aquele bebê está, porque eu tenho bebês maiores. Isso vai fazer com que esse bebê possa dar conta de si em paz, né? Possa estar consigo mesmo em paz. Quando eu vou fazer uma escolha, por exemplo, para bebês que engatinham, o que eu preciso pensar? Um bebê que engatinha, logo vai querer se colocar de joelho e se colocar em pé. Então, quando eu penso nesse espaço para esse bebê que engatinha, que logo vai se colocar de joelhos e logo vai se colocar em pé, bom, o que eu preciso ter? Algum equipamento que lhe ajude a ficar de pé. Algumas pessoas podem escolher, por exemplo, ter uma estante de 38 centímetros que o bebê pesada, em que o bebê pode se apoiar e se levantar. Em outros espaços, eu vou poder ter, por exemplo, um pequeno banquinho de madeira que também é pesado, ou eu vou poder ter um puff, né, para o bebê ficar de pé, ou eu vou ter uma bola, que é uma bola cheia de areia que a gente encontra em alguns lugares, bem pesada, em que o bebê também pode se apoiar e ficar de pé. Então, a questão dessa escolha, ela deve estar relacionada àquilo que o bebê precisa, como se a gente estivesse, não num ambiente caseiro, mas em um ambiente familiar. O bebê se apoia dentro da casa dele, se ele tiver um sofá, é isso que ele vai usar para se apoiar. Se ele tiver uma cadeira, ele vai usar uma cadeira. Mas pensando na segurança também dos bebês, a gente faz essa escolha pensando exatamente em que lugar este bebê está. Então, nossos documentos da rede dizem que os brinquedos, por exemplo, precisam estar à disposição dos bebês. Mas eu tenho uma sala pequenininha. Como que eu posso fazer para organizar para que esses objetos estejam disponíveis para os bebês? Não cabe uma estante na minha sala, porque depois eu vou precisar colocar os colchões. Como que eu vou organizar isso? Bom, talvez a gente possa fazer nichos de tecido. Eu não preciso ter uma estante onde eu tenho os objetos categorizados e que estão ao alcance desses bebês. Outra coisa muito importante é a gente pensar nos equipamentos que vão ajudar essas crianças a, por exemplo, a estabelecerem trocas entre elas. Então, o que nós já sabemos? Escolhas de espaços, né, de objetos no espaço que levem os bebês a ter uma interação. Quais são esses objetos? Então, o que a gente já sabe? Objetos grandes. Vocês já devem ter percebido nas instituições de vocês, para quem tem, por exemplo, uma pequena estante, que às vezes um bebê se levanta e o outro bebê engatinha e vai perto daquele bebê que se levantou do outro lado e eles se encontram, olho com olho. Essas escolhas são muito interessantes. Eu tenho um puff, um bebê se levanta de um lado, o outro bebê se levanta do outro e eles também se encontram. Então, o que a gente deveria evitar? Ter mobílias em que a gente não tenha a possibilidade de que os bebês se
encontrem entre si. E isso vai fazendo com que a gente também descarte alguns objetos que comumente a gente compra dentro da instituição, né? Objetos que não permitem que os bebês tenham essa interação. Há uma pesquisa muito interessante, um artigo que conta, em que o pesquisador vai dizendo que os bebês não se olham, que eles não têm muitas trocas de olhares. E quando a gente vai fazer a leitura desse artigo, algo que aparece e que me chama muita atenção é que os bebês estão no bebê conforto. Então, obviamente, no bebê conforto, os bebês não vão fazer trocas de olhares, mas quando eles estão num espaço em que eles podem, por exemplo, engatinhar livremente, eles vão se encontrar e vão fazer essa troca de olhar. Então, a escolha desse mobiliário, ela deve passar por essas questões. Primeiro, qual é a quantidade de espaço que eu tenho? De 0 a 3 anos a gente tem que pensar o seguinte, o movimento é muito importante. Então, realmente, se eu tenho um espaço pequeno em que o educador tem que colocar muitos colchões, quais são as alternativas para que os objetos estejam à disposição das crianças? Eu falei do nicho de tecido, mas a gente também pode fazer nichos que são como prateleiras e colocar muito pertinho ali da parede. Isso também ajuda essas crianças a terem contato com esses brinquedos. Na hora que a gente tem bebês que são de idades diferentes e que estão em momentos de vida diferentes, né? Então tem um que está deitado, um que engatinha e um outro que já anda. Na hora da alimentação, como é que eu vou fazer para oferecer o alimento? Não tem perigo desse bebê maior machucar o menor? Então é importante que a sala esteja dividida em seções. Eu posso fazer essa divisão por estantes ou eu posso usar um pequeno cercadinho que fica aberto o tempo todo, mas que nessa hora especificamente, que é uma hora de alimentação, em que o professor vai precisar dar uma atenção específica para um grupo de bebês, os outros bebês possam ficar livres, mas ao mesmo tempo em segurança. Esse ponto para nós também é fundamental, o ponto da segurança. O que a gente diz é que numa instituição coletiva, a gente vai ter objetos que são objetos em que os bebês possam mexer, né? Mobiliários em que os bebês possam mexer. Então, se tiver algo dentro da sala que o bebê não possa mexer, esse objeto não é um objeto bom. Esses critérios podem nos ajudar a fazer escolhas mais inteligentes. Algumas coisas a Thaís já falou, mas eu também queria voltar, que é para a questão das dimensões desses objetos. Um cuidado que a gente precisa ter com isso é com essa ergonomia. Então a gente já sabe que existe uma organização corporal do bebê e para que os bebês possam desempenhar bem, para que eles possam brincar bem, para que eles possam explorar objetos, para que eles possam explorar bastante o espaço, a gente precisa ter um cuidado exatamente com essa ergonomia. Então, o que a gente diz? Por que nós fazemos cadeirinhas baixas, pequenininhas, ou mesinhas pequenininhas, né? Que estão mais adequadas ao tamanho do bebê? Exatamente para o bebê ter uma percepção também do tamanho do seu corpo. Então, só para vocês terem uma ideia, se eu pegar um bebê e colocar na mesa numa cadeira, que é uma cadeira de um adulto, o bebê perde exatamente a dimensão do seu corpo e ele também fica impedido de fazer movimentos como, por exemplo, se levantar. Se eu colocar um bebê numa cadeira como a que eu estou agora, esse bebê não pode se levantar. Esse bebê pode se desequilibrar e pode cair. Então, a gente vai fazer toda uma escolha baseado nessa ergonomia para que o bebê, em todo momento, tenha consciência do tamanho do seu próprio corpo. E a outra coisa muito interessante para a gente pensar são nos objetos que fazem parte de momentos que são relacionados aos momentos da cultura, tá? E que são práticas sociais, por exemplo, aqueles que eu vou escolher para alimentação. E a gente sabe que em diferentes culturas nós comemos de maneiras diferentes, né? Se come de maneira diferente e os instrumentos que se usa também são diferentes. Então, se a gente falar dos nossos ancestrais quilombolas indígenas, tem uma maneira de se servir e de comer. Se a gente falar da Índia, tem uma outra maneira de comer. Se a gente pensar na China, a gente tem lá, a gente vai comer com pauzinhos,
né? Então, no mundo, a gente tem diversos equipamentos que podem ser usados. Então, todas as vezes que a gente também vai escolher o mobiliário, por exemplo, que é a mobília que vai acompanhar a alimentação, a gente precisa pensar exatamente que se nós temos esse papel social, que é o papel de transmitir uma cultura, a gente pensa na nossa cultura como a gente come. Então, na nossa cultura, algo que é maravilhoso mesmo para os adultos é a gente se reunir em volta de uma mesa e a gente vai usar alguns elementos. A gente vai usar copo, a gente vai usar prato, a gente vai usar talheres diferentes, garfo, faca, colher, elementos de tamanhos diferentes, né? Copos diferentes também. Então, dependendo da família, dependendo da cultura, você pode usar um determinado tipo de copo para água e o outro copo a gente usa para suco e para o vinho a gente toma outro. Enfim, a gente tem uma diversificação que diz respeito à nossa própria cultura. E a gente vai pensar então nessa escolha de mobília e de objetos que acompanham o momento de alimentação, pensando nisso. Bom, se nós achamos confortável dentro da nossa cultura estarmos em comunhão, fazer trocas na hora da alimentação, trocar palavras com o outro nessa hora da alimentação, usar determinados objetos, como seria para o bebê? Então, como que a gente vai fazer essa escolha desse mobiliário para atender e ao mesmo tempo para transmitir essa cultura? Que equipamento? Será que os equipamentos que a gente usa, né, os equipamentos que a gente compra, eles realmente falam da cultura, que é a nossa cultura? Então, essa pergunta é uma pergunta essencial. A mesma coisa da organização da nossa casa. Então, quando a gente organiza a nossa casa, dentro da nossa cultura, a gente tem esses espaços, né? A gente tem um espaço em que a gente vai estar juntos, por exemplo, que pode ser uma sala, aí a gente tem o espaço de descanso e aí a gente tem o espaço onde a gente se alimenta. São espaços diferentes, são organizados de maneira diferente. Então, quando eu estou numa sala de uma criança de 0 a 3 anos, isso também pode ser para ela algo importante em termos de cultura, que há um espaço para comer, há um espaço para dormir, há um espaço de brincar. É muito importante também que esses equipamentos que a gente escolha sejam equipamentos que estejam ali de forma estável. Então, isso também é uma coisa muito importante, né? A gente faz a escolha do equipamento, às vezes, uma mobília que não cabe na sala. E aí, eu levo aquele objeto, depois eu tiro aquele objeto. Depois eu coloco aquele objeto, depois eu tiro aquele objeto. E isso causa na criança uma percepção de uma não constância, que para ela é muito importante. Então, também ao fazer essa escolha, eu preciso pensar que para a criança é importante que esses objetos que eu escolhi para estar ali, eles estejam ali sempre para que ela possa fazer explorações diferentes e que permitam a ação diferente dela em vários momentos. Então, esses seriam os fatores principais que a gente colocaria de maneira diferente para pensar melhor os mobiliários. É pensá-los em termos de que eles fazem parte de um momento da vida do bebê e da criança. Então, em cada uma das idades eu vou ter que fazer escolhas diferentes, mas também eu tenho que pensar em como esses objetos vão poder contribuir para que a criança se aproprie do seu próprio corpo, mas também de hábitos que são formados dentro da nossa cultura. A Thaís fez observações muito importantes sobre o momento de alimentação. E eu queria contribuir com vocês falando um pouquinho sobre a questão de como os bebês vão se encontrando ao longo desse período de 0 a 3 anos com formas de se relacionar especialmente com a comida. Volto de novo à questão do ventre materno, porque a gente sabe que ali os bebês já começam a sentir sabores, né, que estão ali no líquido amniótico, e isso vai influenciar muito a alimentação dos bebês quando a gente começar a introdução dos alimentos sólidos. Uma preocupação que a gente tem
com os recém-nascidos é que a gente sabe que até os 6 meses o que é recomendado é que esses bebês sejam alimentados exclusivamente pelo leite materno. A gente sabe que isso é muito importante. Então, uma das questões que a gente tem pensado bastante é como disseminar a prática de a gente ter espaços dentro dos 6 e do 6 meses para que essas mães continuem amamentando, ou como vamos organizar os espaços para a gente ter, os espaços para acomodar esse leite que pode vir de casa, por exemplo. Então, para nós é muito importante pensar em como a gente vai disseminar os espaços para o aleitamento materno e também os espaços para que a gente possa acomodar esse leite que as mães podem enviar para os 6 e para os CMEs. A gente sabe que isso seria algo muito importante para esses bebês. Mas sabemos que em alguns casos as crianças vão tomar o leite fórmula, e aí vem essa pergunta interessante, né, de que esse momento, ele seria um momento, do ponto de vista do bebê, haveria uma importância muito grande de que esse bebê estivesse no colo. E pensando que os bebês precisam dessa constância e também desse contato, que é o contato do colo, não simplesmente por conta da hora da alimentação, mas porque o colo, né, o educador, ele passa muitas informações, inclusive tônicas, para o bebê, quando ele o segura, essa sensação de segurança, esse aconchego, esse calor também que vem desse momento, a gente pensa que a primeira parte, então, da alimentação do bebê precisaria acontecer ali, no colo desse cuidador. E há algo fundamental, né, que quando a gente então oferece, por exemplo, a colher para esse bebê que está no colo, o bebê também tem a oportunidade de entender o que é a colher, mas também de entender, por exemplo, já pode ser um momento em que a gente pode conversar com o bebê sobre os alimentos que ele está comendo. A gente pode dizer para ele o que eles são. Em algumas práticas, nas visitas que a gente tem feito, a gente percebe o impacto disso, né? Em poucos meses, por exemplo, os bebês sabem falar ou apontar para alguns alimentos quando a educadora enuncia: hoje tem batata, o bebê consegue acompanhar, hoje tem carne, o bebê consegue acompanhar. Então, isso também nos mostra que esse bebê ativamente vai compreendendo o que é o comer. E logo depois desse processo, os bebês começam a ter interesses muito interessantes. Então, em algumas visitas que eu faço, eu acho lindo olhar que o bebê quer mais. E às vezes a educadora está um pouquinho devagar, levando a colher até ele, e o bebê puxa a mão da educadora. Ou mais adiante, ele, por exemplo, tenta pegar a colher, né, e começa a levar a colher à boca. Outros sinais que o bebê também pode dar não quero mais, então ele afasta a mão da educadora. Todos esses momentos, então, eles são muito completos porque eles falam de um relacionamento social. Outras cenas que a gente também vê nas visitas, né, quando a gente observa essa alimentação, que a alimentação no colo é de alguns bebês que já começam a reconhecer, não tem mais fome, ele afasta a mão da educadora. Ou quando ele não quer comer uma fruta, ele desce do colo da educadora. Então, a gente percebe que esse momento é um momento de troca, mas também de aprendizagem e de uma possibilidade do bebê de se relacionar com aquele que é o adulto. Mais adiante, quando esse bebê já sabe se sentar, se levantar, e ele vai para uma cadeirinha e já começa a usar esses instrumentos, por exemplo, como a colher, o que a gente percebe? Que a forma como ele foi alimentado no colo é a forma que ele vai usar também para se alimentar quando ele vai para a mesa. Então, nós vamos ver cenas, por exemplo, o bebê coloca a educadora coloca pouca comida, não enche totalmente a colher. E quando esse bebê vai para a mesa, ele vai fazer a mesma coisa, né? Aqueles alimentos que ele reconhecia no colo, agora ele também reconhece e ele se interessa por eles. Então, esse processo todo, nos 3 primeiros anos de vida, eles se constituem como uma aprendizagem. Esses bebês que recebem os alimentos, sabendo quais são esses alimentos, e a gente tem uma normativa de alimentação maravilhosa, mas a gente também tem documentos, como por exemplo os documentos do CODAI, que vão dizer pra gente sobre as texturas, sobre como a gente deve oferecer, como a gente deve cortar essas frutas. Elas são muito importantes porque elas realmente nos possibilitam a pensar
que essa aprendizagem do comer é algo gradual. As crianças que comem assim, que entram nesse momento de alimentação como um momento de aprendizagem, são crianças que mais adiante vão aceitar os alimentos em geral. A gente também percebe isso, são crianças que rejeitam menos alguns alimentos. Então, para nós, esse fator, que é o fator relacional, que é o educador olhar para este momento de alimentação como um momento de aprendizagem, ele dá para a criança uma possibilidade de que o bebê e essa criança bem pequena se torne consciente desse processo, como um processo social, mas também como uma possibilidade de conhecer coisas novas, de explorar coisas novas, né? Então são experimentar sabores, vários sabores, experimentar várias texturas, experimentar diferentes temperaturas. Isso diz um pouco também sobre aquilo que o bebê vai ter como uma forma de receber as coisas novas, as coisas que são diferentes. Então, a gente precisa pensar sobre isso e olhar para esse momento realmente como um momento de aprendizagem. Então, agradeço novamente vocês que tiveram essa escuta. Apesar desses vídeos serem curtos, eles podem nos ajudar a pensar em possibilidades de estudo dentro dos nossos territórios. Eu agradeço novamente a Thaís e a Kátia e espero revê-los em breve. Muito importante as colocações da nossa assessora Leila. E aproveitando agora, Thaís, que a gente já está chegando nessa reta final, a nossa próxima temática é falar sobre a alimentação. E falando sobre alimentação também a gente vai falar um pouco da itinerância da DIEI, porque a DIEI ela vem através da normativa de 2020, fazendo uma ressignificação nas unidades junto a esse momento de alimentação. E eu gostaria que você falasse um pouquinho, como formadora, através dessas itinerâncias, como tem sido essa ressignificação nas unidades, sobre o momento da alimentação dos bebês e das crianças. Esse momento de alimentação, a gente, nas nossas itinerâncias, sempre surge na conversa, né, com as coordenadoras, quando a gente conversa com algumas professoras, com as gestoras. E uma coisa que nós estamos observando nesse movimento de ir lá nas unidades é que estamos começando a entender a alimentação como uma prática social, né? É uma prática social da criança estar se alimentando dentro de um espaço coletivo educacional. E como uma prática social, eu acho que a gente não pode esquecer que existem princípios éticos e dignos dessa criança e desse bebê se alimentar dentro das unidades. Quando a gente entende isso, a gente passa a organizar esse ambiente, a gente passa a dialogar mais sobre esse momento de alimentação, a gente cai novamente naquele desafio que nós temos unidades muito variadas, com espaços pequenos, espaços médios, espaços grandes, e cada um tem que encontrar uma forma de organização dessa alimentação. Não existe receita, mas a gente tem que se basear no princípio do respeito ético e que essa alimentação dentro da unidade, ela também é uma ação pedagógica, ela também é uma prática pedagógica, porque esse bebê e essa criança, além de saciar a sua necessidade fisiológica, de ter a sua fome saciada, ele aprende, né? No momento de interação com a professora ou o professor ali, no momento de troca, no diálogo, quando essa criança já está na mesa em pequenos grupos ou num refeitório que ainda não conseguiu se organizar dessa forma, mas ela consegue interagir com o outro, ela conversa, ali a gente acontece diferentes situações de expressão, né, de cultura, de hábito da criança. A gente não pode esquecer que a gente está apresentando alguns alimentos para os bebês e para as crianças também. Então, é um momento de experimentação, é um momento de descoberta. A gente não pode esquecer que nós, como adultos, como professora referência naquele momento, somos um exemplo a ser seguido quando a gente
conversa com essa criança e não é para além das motivações, não é aquelas motivações de que você tem que comer porque isso, mas que você faz com que esse bebê, essa criança entendam a preciosidade daquele alimento, o sabor, a textura. Isso é uma prática social, isso é uma ação pedagógica, isso é ter respeito e dignidade para essa criança e para esse bebê. E a gente consegue ver esse movimento dentro das unidades. Elas estão se reorganizando, elas estão discutindo, debatendo, se aprofundando. Eu acho que é esse o caminho. Tudo, mais uma vez, parte da observação do bebê, da criança, daquele espaço, das possibilidades que existem e da gente entender que é muito importante. Não é só um alimentar. Tem todo um conjunto de ações que devem acontecer ali para que esse bebê se sinta realmente respeitado. Obrigada, Thaís. Obrigada, Leila Oliveira, por este diálogo. Thaís, você gostaria de fazer as considerações finais? Eu que agradeço estar aqui nesse diálogo tão bacana com você hoje, Kátia. Espero que ele chegue nas formações de uma forma muito gostosa para levantar algumas reflexões nas discussões. E também eu quero reforçar que nossa rede ela é baseada em princípios. Nós temos diversos princípios em diferentes documentações e eles estão aí para que a gente possa se debruçar, esmiuçar, discutir sobre eles. Não existe uma abordagem única, não existe uma pesquisa única, não existe nenhum estudo único. A gente tem que buscar diferentes respostas em diferentes abordagens, metodologias e pesquisas. E a nossa rede, ela é embasada, ela tem o seu pilar dentro dos princípios, nós da educação infantil no nosso currículo da Cidade Educação Infantil, e além deles, as outras documentações, os outros currículos que vêm para corroborar isso. Então, vamos nos aprofundar nesses princípios e vamos partir daí para buscar novos estudos, novos saberes e novos conhecimentos. E os princípios têm que basear a nossa prática. Eu acho que isso é essencial. Obrigada. Eu que agradeço. Esse foi um diálogo disparador. Nós esperamos que ele continue nas unidades, nos momentos formativos, e que ele seja apenas um passo inicial para essas reflexões que acontecerão. E junto com ele, irá um documento que ele está sendo produzido pela DIEI, pela Divisão de Educação Infantil, que ajudará nas reflexões e nas discussões, a ampliar as discussões. Muito obrigada. Olá pessoal, eu sou a Ana Bárbara, sou formadora na Divisão de Educação Infantil. Estou aqui com vocês para a segunda parte desse nosso encontro formativo e tem aqui conosco a nossa assessora Diane Mello, que é assessora de literatura infantil na SME. Vou ler para vocês a mini biografia dela. A Diane é mestre em linguística aplicada e estudos da linguagem, mediadora de leitura, formadora e idealizadora do LEDUCA, Linguagem e Educação. E ela também faz parte da equipe do Instituto Emília e, como já anunciei, ela também é assessora da DIEI na temática da leitura literária. Eu trouxe algumas perguntas aqui, mas a ideia é que a gente faça uma conversa, um diálogo entre eu e a Diane sobre a leitura literária na educação infantil. A primeira questão que nós pensamos foi em falar um pouquinho sobre a importância da leitura literária para e com bebês e crianças, pensando que muitas vezes pode não fazer muito sentido, bebês ainda não falam, crianças muito pequenas não escrevem, não leem. Então, qual que é o real sentido de ler com e para bebês e crianças? Queria que você comentasse um pouquinho com a gente, Diane. Oi, Ana Bárbara. Quero agradecer a oportunidade de falar sobre um tema tão importante para as infâncias e com educadores e educadoras. E essa pergunta que você faz, ela é chave de todo o nosso trabalho, né? Porque quando a gente pensa no bebê e na criança, né, de 0 a 3, a gente está pensando nesse ser que acabou de chegar no mundo, né? E como é que são essas interações
entre eles e com os adultos, né? Como é que eles conversam, como é que eles interagem, como é que eles vão estabelecendo sentidos entre os objetos, entre as coisas do mundo. E o livro, né, o livro para as infâncias, o livro de literatura para as infâncias, ele cumpre esse papel, né? Ele faz parte desse universo que se abre ali entre as páginas para que essa criança possa reconhecer personagens, se reconhecer, né, quando a gente pensa num livro, que ela vê um bebê nesse livro, quando ela vê outras crianças, quando ela vê outras imagens, como é que ela vai estabelecendo sentidos para esse mundo que ela está descobrindo, né? Então, mesmo que o bebê e a criança pequena ainda não leia as palavras, né, do jeito que a gente diz, da própria alfabetização, mas ela já lê o mundo, ela lê as pessoas, então ela vai ler esse educador que senta com ela para ler uma história, que abre esse livro, que vai folheando esse livro, né? Então, a importância desses momentos, dessa prática de leitura literária no cotidiano educacional, para que essa criança tenha o acesso. E uma coisa importante, que eu acho que a gente não pode deixar de dizer, é que as crianças e os bebês, eles têm direito, né? A leitura e a literatura, ela é um direito. Esse direito à palavra, né? Esse direito ao simbólico que está ali, né? Descrito nesse livro. Os livros, historicamente, eles trazem a história do mundo, né? Então, é uma forma que a criança tem de acessar essa história. Então, lembrar sempre que, por ser um direito, ele deve ser garantido para todos os bebês e todas as crianças. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre o livro logo mais, mas seria interessante, pensei, a gente aprofundar aqui um pouquinho sobre essa questão da linguagem, sobretudo quando falamos dos bebês. Qual que é a importância ali de a mãe, a professora, esse adulto responsável pelo bebê, naquele momento ler as palavras, essa escuta? Como que a gente percebe a importância disso para os bebês? Porque essa questão do sentido, de o bebê não compreende ainda as palavras, então pode parecer que a leitura não é necessária, que ela não vai ter significado nenhum, mas de fato, qual a importância dessa leitura para os bebês? E depois a gente fala um pouquinho sobre as crianças um pouquinho mais velhas, mas pensando nos bebês primeiro. Pensando nos bebês, quando ele está dentro do ventre materno, na 21ª semana de gestação, ele já começa a ouvir, ele já começa a reconhecer os sons que são familiares para eles. Então, o som da própria mãe, do pai, das pessoas que estão ali por perto. Quando esse bebezinho nasce, ele vai reconhecer o tom, a melodia. Então, antes da gente pensar, né, numa aquisição linguística propriamente dita, a gente vai pensar nessa canção que a voz humana traz para o bebê, né, nesse aconchego. Por isso que a gente fala que é tão importante a gente preservar as cantigas, as canções de ninar, conversar com esse bebê. Tô te contando isso, me lembrei de uma cena que eu vi semana passada de um pai segurando um bebê de aproximadamente uns 2 meses. E esse pai conversava com o bebê e o bebê conversava com o pai. Tirava a chupeta e balbuciava e tinha uma entonação, aquele diálogo, muito incrível, porque o pai falava com o bebê e o bebê respondia no tempo certo. Então, ali se estabelece um vínculo, né? Se estabelece ali uma relação de confiança, porque tem um adulto que está ali considerando esse bebê um sujeito capaz de compreender, capaz de ler e que mesmo que ainda não tenha uma linguagem, né, convencional, já é capaz de estabelecer alguns sentidos, né? Então, o choro, a risada, né, ali os próprios balbucios que o bebê vai fazendo, isso tem um significado, né, tem um sentido. E esse adulto precisa estar atento para que isso tenha um valor simbólico nesta conversa. Então, vamos dizer que, não vou ler livros para os bebês porque eles não vão entender. Claro, talvez um bebê não entenda aquela narrativa. E muitas vezes os educadores ficam pensando, né? O bebê não vai prestar atenção, eu vou me sentir aqui lendo para ninguém. Mas se você fizer o som de um passarinho que está ali naquela história, né? Se você chamar a atenção desse bebê para alguma figura que está ali, os bebês vão responder, os bebês vão interagir.
aquela mãozinha pequenininha, gordinha, ela vai encostar ali naquela figura, pedindo para você ler novamente, né? E você vai ler novamente, para que esse bebê interaja. Em tempos que a gente está falando tanto, né, sobre essa questão da internet e do acesso cada vez mais cedo às telas, vamos resgatar, né, essas conversas com os bebês. Muito bom, Diane. E você falando, eu já pensei em uma forma de a gente linkar assim, essa conversa, porque me retoma a ideia de quando a gente fala das crianças um pouquinho mais velhas também, e isso também cabe aos bebês, é que quando nós lemos, quando um adulto lê para um bebê, já existe uma experiência leitora que esse bebê e essa criança está vivenciando. Antes de saber ler, eles já estão tendo contato com o universo da leitura. E queria que você comentasse um pouco sobre isso, essa coisa da educadora que empresta sua voz para a leitura do bebê e da criança, e também como funciona essa questão de, na hora que eu vou ler um livro, de achar que aquela leitura é muito longa, que a criança pode não prestar atenção. Então, é comum que as pessoas recorram ao quê? A tentar reduzir a história. Então, sai-se daquela proposta do autor ou da autora e corta-se palavras, diminui, facilita. Isso é interessante fazer isso? Eu sei, é uma pergunta assim, mais retórica, mas eu queria que você comentasse mesmo. Qual que é a diferença? Por que a gente não deve, na verdade, cortar palavras, diminuir, reduzir a história? Qual a importância dessa leitura que a criança vivencia pela voz da professora? Eu queria que você comentasse um pouquinho. Muito interessante essa pergunta, porque o livro, ele carrega ali uma cultura escrita, né? Uma cultura escrita que essa criança já faz parte, que esse bebê já está inserido, né? Então, a gente não está falando aqui dele saber ler as palavras, as frases, entender e compreender essa narrativa, mas adentrar a esse mundo linguístico que o livro carrega, né? Então, quando eu substituo uma palavra por achar que aquele bebê, que aquela criança não terá capacidade de entendê-la, primeiro que eu estou subjugando ali, né? Subestimando a capacidade dessa criança de compreensão. Segundo, que eu limito a possibilidade de ampliar o repertório linguístico dessa criança. Então, quando eu substituo, eu estou ali limitando, né? Então, por isso que a gente deve ser o mais fiel, o mediador, esse que empresta a voz para essa criança, ele precisa ser fiel ao que está no livro. A gente tem que apostar, e acho que a rede tem isso de forma muito clara, os livros de qualidade, de literatura de qualidade. Então, esses livros, eles têm uma autoria, eles têm um cuidado estético, né? Tanto na parte da própria diagramação, da tipologia, das ilustrações, de todo o projeto gráfico que aposta na inteligência das crianças, né? Então, a gente deve emprestar a voz para o livro e ser exatamente fiel ao que está ali. Sobre a atenção que você está me dizendo, o que é atenção? Né? Às vezes nós adultos achamos que a atenção é você estar ali o tempo todo prestando atenção naquela história. Quando a gente fala de mediação de leitura para crianças, a gente não está imaginando um mediador que só lê e as crianças todas sentadas, quietinhas, ouvindo. A gente quer crianças interrompendo esse mediador, perguntando, questionando, chamando atenção para uma figura, conversando. Os livros e as boas histórias servem para despertar diálogos, como eu falei na primeira pergunta, né? Quer dizer, a importância de se estabelecer diálogos com bebês e crianças. Então, eu não consegui ler até o final a história. Não tem problema, a gente vai ter oportunidade de ler esse mesmo livro outros momentos. Mas se naquele momento aquela criança estava ali presente, interagindo, foi uma experiência para ela. Ou, às vezes, eu estou lendo um livro e tem uma criança em pé, mexendo em outros materiais, mas, de repente, ela se vira para mim quando eu termino de ler a história, porque ela estava com a atenção na história. Então, a gente também precisa ler as crianças, né? Precisa entender como é que elas funcionam durante essas práticas de leitura literária. Pensando nessa questão da mediação, que você já trouxe, adiantou um pouquinho para a gente, Diane, que realmente é um desafio para as professoras, para os professores, a mediação
como é esse momento dos bebês e das crianças prestarem ou não atenção, que muitas vezes a atenção é incompreendida só com aquele momento em que uma pessoa senta e fica olhando estática, e como você traz aqui pra gente, não é essa experiência. Então, tende-se muitas vezes a evitar livros que vão trazer uma experiência mais da fantasia, da imaginação, e livros com uma proposta muito mais utilitária. Então, e como o livro, sem se tornar um instrumento utilitário, mesmo assim ele pode contribuir com o processo de alfabetização, porque nós queremos também repensar o que se diz sobre a alfabetização. O que a gente fala quando fala da alfabetização com os bebês e com as crianças da educação infantil? Estamos falando daquele alfabeto, de pegar um livro e ler só porque aquilo vai levar a criança a aprender futuramente a escrever? Porém, qual que é de fato a contribuição da leitura literária, sendo que ela não precisa estar simplesmente voltada para isso? É bem interessante a gente pensar nisso, é desafiador, mas eu acho que é uma dúvida que vai contribuir muito com as professoras da rede, os professores. Sim, eu acho que quando a gente pensa no livro literário para as infâncias, a gente tem que enxergar isso como um objeto de arte, né? A literatura é a arte da palavra, então ele não é necessariamente um objeto pedagógico, né? Que muitas vezes dentro dos espaços educacionais eles são enxergados dessa forma. Então, um livro de literatura, ele pode muito mais, como você falou, a imaginação, o simbólico, estabelecer sentidos, co-construir sentidos, isso é muito importante e deve ser garantido. No entanto, ele também carrega essa cultura escrita, né? Então, quando um bebê tem acesso, desde a primeira infância, aos livros de qualidade, a uma narrativa, né? A um universo de palavras novo, diferente, que não é o universo, por exemplo, de palavras que ele ouve dentro de casa, dos seus familiares. Então, a gente amplia esse repertório linguístico da criança. O sistema alfabético, ele é algo que a criança vai se apropriar lá na frente, mas ela já vai tendo esse entendimento de como que são as palavras, de como que a escrita se dá, né? Então, eu me lembro muito a Yolanda Reis falando das formiguinhas, né? Que as letrinhas parecem algumas formiguinhas no texto, porque a criança ainda não reconhece aquilo como letra, mas ela sabe que aquelas formiguinhas dizem alguma coisa. E esse dizer é o que vai inserir essa criança cada vez mais, de forma elaborada e qualificada, no universo da cultura escrita. Lá na frente, quando ela estiver nesse processo formal de alfabetização, né, que aí acho que a gente pode falar desse processo formal de escolarização, é que essa criança vai adentrar esse universo com muito mais naturalidade, porque aquilo pertence a ela pertence a esse mundo, né? Então, eu acho que muito mais do que só a experiência que a gente pode proporcionar para a criança dentro dos espaços educacionais, é também, há uma intencionalidade pedagógica que não pode se perder. Né? Aqueles livros têm um porquê de estarem ali, né? Por que os livros são de qualidade? Por que o livro precisa ter autoria? Por que a gente critica, por exemplo, um livro de literatura para as infâncias que é cartonado, que muitas vezes tem lá aqueles personagens muito coloridos da fazendinha, da casinha e tudo mais, sendo que muitas vezes você nem sabe quem escreveu aquela história. Então, tudo isso faz parte da narrativa, compõe essa narrativa. E é direito dos bebês e das crianças conhecerem isso, para, afinal de contas, fazerem parte dessa cultura e recriar essa cultura também. Então, acho que é por aí. É, isso que você fala retoma muito a importância mesmo dessa leitura da palavra, porque como tem até um livro da professora Sueli que esteve já com a gente, e ela comenta isso, que ouvir a professora ler já coloca a criança dentro desse universo da leitura dela, porque ela percebe a diferença da nossa melodia. Então, quando ela pega esse livro e reconhece aquelas letras, ela vai perceber que aquela leitura da professora, quando estava com aquele livro nas mãos, é diferente, por exemplo, dessa nossa conversa aqui, do ritmo que a professora usa num diálogo como esse nosso. Então, por isso que a gente ressalta bastante a importância de fazer a leitura integral. E aí eu já consigo trazer uma outra questão aqui, que é quando a professora tem essa insegurança de ler o livro integralmente, sem ainda conhecer essa importância da palavra lida, do texto do autor, da autora ser trazido integralmente, por contribuir com esse processo,
ela às vezes pode recorrer a alguns outros recursos que vão ser o quê? Trazer fantasias, trazer fantoches, alguns brinquedinhos para a hora da leitura, o que acaba distanciando a criança e o bebê desse momento da leitura. E o que eu acho que é interessante a gente pensar aqui, né? Ninguém está dizendo que uma contação de história não seja interessante. Pelo contrário, uma contação de história é um processo que você precisa até estudar bastante para fazê-lo. Porém, nós precisamos entender a diferença e a importância de um e de outro. Eu queria que você comentasse um pouco isso, sobre a importância de levar essa leitura integral, pensada como experiência leitora, e não recorrer a outros artifícios, entendendo que a criança precisa daquilo para estar na história. Acho ótimo esse ponto, porque nós, né, quando eu falo nós, eu também me coloco como educadora e como mediadora de leitura. Nós não fomos educados para ler livros na sua integralidade, na sua materialidade, né? Então, nós temos dificuldade, por exemplo, para ler imagens, né? A gente não foi habituado a isso. Então, hoje a educação, a gente pensa, né, tem vários estudiosos, especialistas, pesquisadores que nos mostram que sim, os bebês já são capazes de fazerem isso e a gente precisa promover essas situações. Então, quando você me faz essa provocação, né, dessa diferença entre a contação de história, que muitas vezes vai utilizar inúmeros recursos de dramatização, de música, fantasias, ela tem o seu lugar na infância. E é importante que tenha. Né? A gente não está aqui dizendo guarde as fantasias, guarde, não. Mas o lugar do livro, né, enquanto objeto livro, ele também tem que ser preservado e ele tem que ter o mesmo lugar, vamos dizer assim, o patamar ali de importância na rotina, no cotidiano escolar. Por quê? Quando a gente fala que a criança tem um direito à leitura, a gente está lembrando de Antônio Cândido falando desse direito à fabulação, à imaginação. E a própria neurociência tem mostrado isso pra gente, né? Que quando a gente lê, quando a gente ouve uma história e com o objeto livro, a nossa potência imaginativa, ela é muito maior. Porque eu vou imaginar como é a voz do lobo. Ninguém está fazendo a voz do lobo para mim. Então, a criança, ela é convidada a imaginar, né? Ela é provocada a imaginar. Então, vejam a diferença, né? Que é muito legal uma dramatização, onde o mediador, o contador de história vai usar ali a voz do lobo, a voz da Chapeuzinho, a voz da bruxa. E quando eu permaneço, eu sou fiel a essa leitura, eu empresto a minha voz, é a voz do mediador que está ali. E a criança vai sendo convidada a imaginar. As imagens e as ilustrações do livro, por exemplo, também contam uma história. Então, como é que a criança, ao ver essas ilustrações, ela também consegue imaginar, ela consegue criar e recriar. Então, se a gente não tiver tempo, e eu digo tempo porque tem que inserir isso no cotidiano, desse tempo, dessa experiência, dessa elaboração da criança, ela não vai conseguir fazer isso. Né? Então, é um desafio para os educadores e educadoras, mas manterem essa atividade, aliás, eu nem gosto de chamar de atividade, eu gosto de dizer prática, de leitura literária, porque não precisa ser atividade, não precisa ter o desenho depois do livro, não precisa ter o chá com as bonecas, não precisa ter o piquenique, não precisa. O livro por si só, ele é uma experiência estética muito completa, né, que vai trabalhar os aspectos cognitivos, afetivos, emocionais e simbólicos dessa criança. Muito bom. Agora, para a gente ir finalizando, gostaria de falar um pouquinho sobre o livro em si, sobre essa escolha do livro. Você já trouxe muitos elementos que eu acho que já ajudaram um pouco as professoras e os professores a compreenderem, mas eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso com um pouco mais de ênfase nesse livro, no objeto livro, que é desconstruindo tudo isso, todo esse olhar de, não, o livro tem que ser fácil, o livro tem que ser simples. A gente percebe uma escolha muitas vezes não só pelas palavras simples ou pela redução das palavras, mas também pelas ilustrações. Às vezes as pessoas podem perceber algumas ilustrações mais escuras, menos figurativas, e achar que aquilo não vai ser interessante para um bebê e para uma criança. Então, recorre-se muito mais ao quê? Aquelas
imagem, daquelas ilustrações mais estereotipadas, mais infantilizadas, que vão ter sempre aquela coisa, a florzinha, a maçãzinha, e muitas vezes vem o quê? Um desenho e o nome, ou a cor. E será que isso contribui? A gente sabe que é uma pergunta, novamente, né? Estou trazendo uma pergunta meio retórica aqui, mas não, é para a gente aprofundar mesmo nela. O quanto esse livro não é interessante para os bebês e para as crianças, e como que os livros que vão trazer um grau de complexidade maior, esses sim, vão contribuir com esse processo de aquisição da linguagem, do processo de entrada no mundo da cultura escrita e também nessa experiência estética com a literatura. Essa experiência estética, né, quando a gente fala o que é essa experiência estética, né, e quando a gente pensa, quando eu disse, né, que a gente aposta na inteligência das crianças e que você enxerga aquele bebê como um sujeito capaz de... Por que a gente sempre quer trazer respostas prontas? Né? Quando você trouxe o exemplo dos livros mais simplistas, com ilustrações estereotipadas, com a palavra e a ilustração correspondentes, né? Eu estou entendendo, né, quando eu proponho esse tipo de leitura para as minhas crianças e para os bebês, que as crianças não são capazes de inferir, de criar hipóteses, de metaforizar. Né? Então, a gente precisa trazer possibilidades metafóricas para essas crianças e para esses bebês, né? E para os educadores também. Porque será que até hoje, né, quando a gente conversa com educador e educadora, a gente tem dificuldade com poesia, por exemplo, né? Porque a poesia, ela não é literal. Né? Se eu buscar alguma coisa que está ali, eu vou me perder, porque eu vou falar, nossa, eu não entendi nada. Porque justamente essa metaforização, ela faz a gente imaginar, a gente pensar possibilidades, né? Como a gente diz muito ali na sala dos professores, vamos pensar fora da caixa. O que é esse pensar fora da caixa? Então, a gente precisa também com as crianças fazer isso, com os livros, que eu acho que ele traz como objeto essa materialidade, né, quando a gente está falando da experiência estética. Então, desde essa capa do livro, a grossura desse papel, a espessura desse papel, a tipologia, o tipo de ilustração, as cores utilizadas, tudo isso tem um porquê, né? Não é por acaso que aquilo está ali. E explorar esse livro, né, essas camadas todas com as crianças, porque não é explorar para as crianças, porque muitas vezes são elas que vão nos dar indícios de algo que está ali, né? Então, estar aberto para essa possibilidade. Então, não ter medo, né? Quando você traz, os professores geralmente levam esses livros por achar. Vamos experimentar junto com as crianças, né? Para a gente pensar junto com eles quais são as possibilidades de inúmeras leituras. Eu sempre digo que um livro, não sou eu que digo, eu falo que eu que digo, porque eu sempre repito isso, mas... dessa multiplicidade de sentidos, dessas múltiplas leituras que um livro traz, né? Então, eu não preciso ter o mesmo entendimento, essa criança não precisa concordar comigo, não precisa concordar ali com o autor. Vamos entender o porquê que aquilo despertou um outro sentido para aquela criança, né? Então, acho que explorar mais essa materialidade, confiar na capacidade dos bebês e das crianças e confiar na própria capacidade da mediadora e do mediador. A gente tem medo de fazer isso, mas eu faço aqui um convite para que os educadores e educadoras que estão nos ouvindo e nos assistindo experimentem, explorem os livros, né? Não tenham medo. Acho que esses livros, eles pertencem à nossa cultura e a gente tem esse direito também a usufruir disso. Diane, eu vou agradecer muito a sua presença aqui, a nossa conversa. Acho que todo mundo que ouviu, que está acompanhando esse encontro formativo, vai sair com não só dúvidas esclarecidas, mas com mais curiosidade. Eu acho que isso que é importante numa conversa como essa, que vai despertar essas professoras e os professores que estão nos acompanhando a querer conhecer mais, aprender mais. Então, te agradeço muito por esse momento e nós vamos ficando por aqui e vamos encerrando o encontro formativo.